Ei, gente, estamos ao vivo. Vamos ver se agora dá certo. Deixa eu chamar a Rosalie aqui. Então vamos ver, eu acabei de convidar a Rosalie, vamos ver se... Wallace, você está me escutando? Que eu tentei numa outra agora, eu tive que reiniciar porque meu áudio não estava indo. Confirma, por favor. Luizinho, tá me ouvindo? Me escutam? Ah, ok. É, é, é informática, né? Informática a gente tem desses problemas. Ótimo. Então a Rosalie já vai entrar. Como eu dizia, hoje nós vamos conversar sobre o direito esportivo espanhol, vamos falar um pouquinho do direito comparado. A Rosalie, que é advogada, professora, mestre em direito esportivo, fala português muito bem, já esteve no Brasil por diversas vezes e vai trazer para a gente, aproveitar para tirar todas as nossas dúvidas no que diz respeito aí ao direito comparado, né? Numa relação aí que a gente eventualmente possa fazer entre o direito esportivo brasileiro e o direito esportivo espanhol. Se você quiser fazer alguma pergunta, vem aqui na interrogação. Se você quiser também compartilhar esse vídeo, clica aqui no aviãozinho, compartilha esse vídeo com os amigos e vamos conversar. Eu tenho umas perguntas, umas coisas interessantes. Rosalie, eu acho que agora me escuta? Boa tarde. Boa tarde, agora sim. Eu Está... sempre fico, eu sempre fico um pouco tenso com a tecnologia. Normal, eu também. Eu também. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda a esse espaço. Hoje a gente vai conversar com a Rosalia sobre o direito esportivo espanhol. A gente vai entender um pouco mais como é que funcionam as questões esportivas na Espanha. A Rosalia fala português muito bem, então o pessoal aqui do Brasil vai entender absolutamente tudo com muita tranquilidade. Rosalia, muito bem-vinda. Muito obrigada, Gustavo. Muito obrigada pelo seu convite. Para mim é uma grandíssima honra. Eu não falo português tão bem como você está dizendo, mas estou tentando, tá bom? Então, parabéns pela iniciativa. Eu sei que você está fazendo estes bate-papos tão interessantes. Para mim, de verdade, é uma honra ficar hoje com você, um grande amigo, um grande profissional, uma grande boa pessoa. Então, aqui estou toda sua para perguntar o que você quiser. Pois é, obrigado. Aí na Espanha, a lei geral, a principal lei dos esportes é a lei número 10 de 1990, é isso? Sim, nós temos uma lei a nível nacional que tem muitos anos, é quase como uma regra geral que temos na Espanha, que quase todas as normas que têm regulado o esporte são normas que não sabemos muito bom porquê, mas são normas que não têm uma modificação, uma atualização que nós estamos precisando, a verdade, faz muito tempo atrás. É o exemplo também da normativa que regula os contratos laborais dos deportistas. É uma norma que tem mais de 30 e todos os anos, porque é uma norma do ano 1985. É claro que a prática, os casos, os assuntos das disputas já estão revelando de uma forma mais que evidente que precisamos de muitas modificações e atualizações. Isso não quer dizer que as normas não foram válidas com anterioridade. Eu acho que sim, muito válidas. Eu acho que nós na Espanha somos muito privilegiados porque é verdade que estamos muito avançados com a normativa, o desenvolvimento dele. Nós temos um sistema desportivo que tem mais de 40 anos. Não sei, obviamente, quando uno fala de direito desportivo, quase todo o protagonismo é para o futebol. Eu acho que somente é apartado esse protagonismo, a lo melhor, nos Jogos Olímpicos, que aí tem mais repercussão outro tipo de desportistas, de atletas e também de outros deportes. Mas sim, sua pergunta, minha resposta é sim, nossa norma, a Lei Geral de Esporte é do ano 1990. A Espanha não é considerada uma federação, quer dizer,
A Espanha tem uma série de comunidades autônomas, mas é um Estado unitário, correto? Correto. Você tem que ver que aqui na Espanha há uma gestão do esporte a 4 níveis. A nível local, a nível provincial, a nível das comunidades autônomas e também a nível estatal. Então, aí, você tem que ter em conta que na Espanha temos um sistema muito particular, onde há uma mistura bem grande das normas públicas e das normas privadas. E isso acontece nesses 4 níveis que eu estava comentando para você. Pois é, o nível local seria a cidade ali, aqui no Brasil a gente chama de município. Por exemplo, vamos tomar Catalunha como, eu acho que um grande exemplo. Por exemplo, Ok. se você fala Catalunha, está composta por 4 províncias. Uma delas é Barcelona. E também É dentro de Barcelona, Tarragona, Lérida e Lleida e Gerona. Girona, ok. Você sabe muito da geografia espanhola, é? Eu sou apaixonado pela Espanha. Sim. Ainda mais porque você tem todos os computadores do mundo e tem toda a informação do mundo. Eu tento buscar. Sim, Então, e nessas 4 instâncias, a gente tem normas, existe legislação local, provincial, nas comunidades autonômica autônomas e e nacional. estatais. Sim, aí estamos. Então, aí, por exemplo, não teríamos tempo para falar de tudo isso, não? Mas, Claro. por exemplo, falamos a nível nacional, você tem que ter em conta que, por exemplo, na Espanha temos 60 federações desportivas, mas somente calificados como deportes profissionais, somente temos 3 ligas, que são a primeira e a segunda divisão de futebol e a ACB, que é a primeira de baloncesto. Então, aí, se você considera a competição, também tem uma particularidade. Por exemplo, quando você é uma entidade desportiva, pode ter 2 modalidades, como associação sem ânimo de lucro ou como uma sociedade anônima desportiva. Na Espanha, por exemplo, se falamos da primeira liga do futebol, todas as entidades desportivas que estão competindo são sociedades anónimas desportivas, com exceção de 4, que são o Madrid, o Futebol Clube Barcelona, Osasuna e Bilbao, que, teoricamente, estamos falando de entidades de ânimo de lucro, porque são associações, mas o resto são sociedades anónimas desportivas. Não é por opção, é porque simplesmente, pelos anos 90, o governo decidiu que as entidades que não tinham esses números positivos das contas correntes, eles deveriam de adotar a forma de entidade por conta da responsabilidade dos administradores. Claro? Não sei se com o meu português eu falo claro. Claríssimo, claríssimo. Aqui no Brasil, nesse momento, a gente tem em discussão um projeto de lei para obrigar os clubes brasileiros a se tornarem sociedades anônimas. Aqui, o nome seria Sociedade Anônima do Futebol, SAF. S-A-F. E é um debate imenso, alguns defendendo que essa pode ser a salvação econômica dos clubes brasileiros. Há quem entenda que não, porque no mundo não funcionou. Como é que foi ou tem sido a experiência espanhola no que diz respeito aos clubes se tornarem sociedades anônimas? Foi vantajoso, não foi? Quer dizer, passados aí 30 anos. Como é que foi essa experiência? Tá bom, eu acho que foi uma muito boa ideia, mas também eu acho que os problemas econômicos não desapareceram. A lo melhor, desde o ponto de vista da responsabilidade dos administradores, eu acho que foi uma boa resposta por parte do governo, obrigar a que as pessoas possam responder das atuações, da gestão e tudo isso. Mas se você tem os números em cima da mesa, econômicamente os clubes espanhóis não estão totalmente saneados. Nos últimos anos, eu acho que hemos assistido a grande número das sociedades desportivas que têm entrado, não sei como se fala em português, um concurso de acreedores. Concurso de credores, a mesma coisa. Se fala também, sim. O que eu quero dizer isto? Que a sociedade, o clube, chega a um ponto que não tem dinheiro e tem muitas deudas que você tem que afrontar. E aí
elas, com essa forma especial da sociedade anônima deportiva, onde você tem uma regulação específica para este tipo de sociedades e, de maneira subsidiária, você vai aplicar o regime geral das sociedades normais, as sociedades desportivas podem se acoplar a esse regime de, tá bom, vamos a começar num processo concursal, onde normalmente que se faz no futebol diferente de outro tipo de entidades. Quando você imagina um trabalhador normal, e a sociedade e a companhia vai desaparecer, você sabe quase 100% que nunca vai cobrar. A peculiaridade que tem no futebol é que é muito difícil que um clube de futebol desapareça. Por quê? Porque sempre há um inversor, a gente, não sei, da cidade, o ayuntamento. Como se fala ayuntamento, Gustavo, no português? O ajuntamento, aqui a tradução literal seria ajuntamento. Só que aqui no Brasil, na nossa estrutura, a gente não tem os ajuntamentos, a gente tem municípios, que são as cidades, né, os aglomerados urbanos, são municípios, que são entes federativos com leis próprias. Sim. A gente tem os estados, que são também entes federativos com legislação própria, são 26 estados. E temos um Distrito Federal, que é a capital, você conhece, Brasília, e temos a União, que é o ente federativo, não vou dizer máximo, mas é o ente federativo que unifica a todos. Então, aqui a gente não tem uma figura jurídica similar aos ayuntamentos que vocês têm na Espanha. Mas eu acredito que em âmbito geográfico deve ser um município. Para nós, o ayuntamento é o governo local de uma cidade. Então, aí, muitas vezes, é o governo local quem vai resgatar ou quem vai pôr o dinheiro, a gana, para o clube não desaparecer. Então, aí, é a peculiaridade, a particularidade que nós encontramos no futebol, que eu acho que também, às vezes, é uma bendição para todos os acreedores, os jogadores que têm salários sem pagar, intermediários que têm comissões sem pagar, a própria governo com a Hacienda, os impostos, tudo isso. Eu acho que é uma modalidade, dentro de ser uma sociedade, que sempre nós, os que trabalhamos no futebol, somos afortunados enquanto ao trabalho que realizamos, porque num momento ou outro você sabe que o jogador, ou o intermediário, o agente ou qualquer, vai cobrar num ponto ou outro, porque é bem difícil que uma sociedade desportiva possa desaparecer. Apesar disso, a gente teve aí na Espanha, salvo engano, o Almeria, que deixou de existir. Almeria. Sim, mas há outro Almeria. Há um outro. E o Real Betis também. O Real Betis ainda existe? Não, existe. Existe. Sim. Então, não sei se o sistema espanhol é bem particular. Também eu acho que, desde o ponto de vista da resolução de conflitos, não tem nada a ver com o resto dos países que, pelo menos, eu conheço. Por exemplo, os assuntos laborais você não pode resolver numa arbitragem ou algo assim. Nós, na Espanha, temos uma tendência a acudir aos tribunais ordinários para quase todo. Tribunais desportivos somente existem o TAC e o TEAC, que é a mistura das duas instituições, é mais ou menos como está funcionando o TAS-CAS em Lausanne. Mas eu acho que não tem o mesmo êxito. Se você tem num ponto o TAC, é como se ele estivesse fazendo a função da apelação que é feita no TAC. E se você vai para Pelotea, que é o Tribunal Espanhol de Arbitraje Desportivo, esse tribunal arbitral, mas qual é o ponto? Que o Tribunal Arbitral Espanhol não é obrigatório. Eu acho que aí reside o êxito do TAS em Lausanne. Você não tem outra opção, é obrigatório, então sim ou sim vai ir para o TAS. Então, aqui o que acontece? Eu acho que o TEA não tem esse número grande de assuntos, porque, o primeiro, na Espanha não há uma cultura de arbitragem. Há como uma grande desconfiança de qualquer coisa que não seja um tribunal laboral, um tribunal civil ou algo assim. Então, a ideia um pouco na Espanha é criar, do fruto desses dois tribunais, um único tribunal, que seguramente
no final vais te quedar OTEA com todas estas competências. Essa aí um pouco a ideia, a fazer a imitação de um órgão que já funciona e que é sito em Lausanne, é somente copiar o que está acontecendo lá. Mas eu acho que aqui em Espanha é mais complicado, porque aqui eu acho que nós temos bem arraigado a questão fundamental de que a arbitragem tem que ser voluntária. Mas se é Como aqui, mesmo no Brasil. Não tem êxito, é assim. Ou também há uma fórmula que eu gosto muito, que é a fórmula portuguesa, que eles falam da arbitragem necessária. Como é a arbitragem necessária? Eu acho que para isso seria melhor você perguntar ao mestre, Para o português. ou a Lúcio, ou a Maurício, ou a Nuno. Eles poderiam falar melhor com você, mas a primeira vez que eu vi escrito arbitragem necessária, você fica assim como dizendo, estamos falando de obrigatório, mas a palavra foi trocada completamente. Mas aqui, voltando na Espanha, a verdade, qualquer coisa que você está obrigando uma pessoa a ir ao tribunal, eu acho que ao final deveria numa situação de nulidade completa, porque o alma da arbitragem é que tem que ser voluntário. Aqui no Brasil, esse é um tema que poderíamos falar a vida inteira. aqui no Brasil é exatamente da mesma forma. A arbitragem é voluntária e as pessoas se sentem mais seguras indo aos tribunais do que ficando na arbitragem. Eu acho de verdade que um tribunal arbitral desportivo é uma coisa muito boa. Você tem profissionais, gente da profissão, tem mais celeridade. Não vamos falar que é mais econômico, porque não é. Mas tem um montão de virtudes. A lo melhor eu acho que eu melhoraria a forma da eleição dos árbitros para que não só o árbitro seja imparcial, sino que também tem que parecer imparcial, porque muitas vezes os árbitros não parecem imparciais. Então, de verdade, eu acho que o tribunal arbitral é bem necessário, muito bom, mas por quanto nós estemos nombrando arbitral, eu acho que nos vamos estar encontrando durante toda a história do esporte resoluções como na Europa, em Bélgica, que falam esta resolução é nula, porque é arbitragem e a arbitragem não pode ser obrigatório. O mesmo acontece aqui. O mesmo acontece aqui. Aqui a gente tem as questões laborais, elas vão para a Justiça do Trabalho. A CNRD, que é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF, incluiu no seu rol de atribuições a possibilidade de resolver questões laborais, mas existe uma discussão jurídica nos tribunais muito forte no sentido de entender que as questões laborais não possam ser levadas para a arbitragem. Então, eu acredito que seja algo muito parecido com o que se passa na Espanha. Como é que funciona aí, Rosalia, as questões disciplinares? Então, numa partida lá do Campeonato Espanhol, um atleta é expulso, né? Leva o cartão amarelo, o cartão vermelho. Tá bom. Aqui, eu nunca vi algo assim, porque um cartão amarelo, um cartão vermelho pode terminar num tribunal contencioso administrativo. Por quê? Porque a sequência é a seguinte. Estamos falando de futebol somente como exemplo, tá bom? Você está jogando na cancha, você tem um cartão vermelho, você não concorda, então aí você vai apelar, entre comillas, como se fala? Apostilha. Não me lembro. Comillas, como se fala em português? Apostilhas? Apostilha. A súmula da partida. A súmula, tá bom. Você vai recorrer no órgão comitê de competição. Não concorda com a decisão, você vai ao comitê de apelação, tudo isso dentro da Federação de Futebol, tá bom? Mas aí também não concorda. Então, aí depois vai passar ao TAR. O TAR tem somente três tipos de competências. Tem competência na disciplina desportiva, nos processos eleitorais e também nos assuntos de dopagem. Somente isso, tá bom? Nos processos eleitorais das entidades desportivas. Exatamente. Por quê? Porque é o TAR, Tribunal Administrativo de Esporte. É a última instância administrativa no âmbito nacional desportivo. A partir daí, imagina, a decisão continua sendo a mesma. É você
não concorda. Aí você já passa a parte contencioso administrativo dentro de um tribunal ordinário contencioso administrativo. Então, aí é como se você assemelha o assunto a uma multa de tráfico com seu carro ou algo assim. Isso, para mim, eu não vi em nenhum outro lugar no mundo. E há muitas críticas, porque são questões que, não sei, muitas pessoas pensam, a justiça está para outro tipo de coisas. Aí, a verdade, eu não tenho uma opinião formada. É desses casos que não sei o que eu acho. E o TAD, ele é estatal? Sim. Está Tribunal Administrativo del Deporte. E a nível estatal, como estava falando, está também o TEA, que é Tribunal Arbitraje. Então, falemos que o TAD faz como se estivéssemos falando do TASCAS em Lausanne, faz essa parte da apelação, mas somente na disciplina desportiva, processos eleitorais e doping. E já. E coisas que têm que ver com o deporte mesmo. Sim? O Estado espanhol, ele tem uma participação muito ativa na organização desportiva, né? Sim, você tem que ter em conta que as federações desportivas espanholas são entidades privadas, mas têm funções públicas delegadas. O que quer dizer isso? Por exemplo, o que nós estávamos falando, uma tarjeta, um cartão vermelho do árbitro, isso é uma função pública delegada. Imagina, isso é assim na Espanha. A Espanha, existe aí o Conselho Superior de Esportes, né? O CSD, Conselho Superior de Deportes. Conselho Superior de Deportes. É o órgano a nível público máximo estatal. Público. A nível máximo privado estaria o COE, que é o Comitê Olímpico Espanhol. Por cierto, o TEA pertenece al Comité Olímpico Español, órgano privado. Y o TAD, Tribunal Administrativo del Deporte, pertenece ao CSD, que é o Consejo Superior de Deportes, o público ou o privado. Por isso estava falando no começo que temos uma mistura tão grande que muitas vezes você não pode ignorar uma da outra. E quais as principais atribuições do Conselho Superior de Esportes? Tá bom, eles têm a função de regular a nível estatal os esportes. Aí a lei, nós, o mundo todo, estamos reclamando o Conselho Superior de Deportes, por favor, atualizem nossa lei de deporte, porque tem muitos anos, a realidade está superando a normativa e já temos casos suficientes para isso. Então, por exemplo, é uma de suas atividades. Dentro do Conselho Superior de Deportes, tem a função de, logicamente, procurar o controle, o cumprimento das normas, de aí que eles também criam o TAD. A lista é infinita. Há uma normativa dentro do Boletim Oficial do Estado que aí, se você tem muito interesse, eu posso enviar para você com todas as funções bem detalhadas. Mas, principalmente, é velar por o desporte a nível estatal. É o Conselho Superior de Esportes que autoriza a criação de federações esportivas, verdade? Ou não? A criação, para ser honesta, nunca tive um caso de criar uma nova federação desportiva. Mas o que sim tem feito, e deve ser feito pelo Conselho Superior de Deportes, é a qualificação. Me dá um segundinho que eu pego o carregador? Tá bom. Claro, a bateria parece que... Eu também tenho esse problema, às vezes, da bateria. Gente, fiquem à vontade para mandar perguntas. Cliquem aqui nessa interrogação. Aproveite esse intervalo. Clica aqui no aviãozinho, convida seus amigos. Tem muita coisa legal, tem muita coisa interessante para perguntar. É a oportunidade única que a gente tem de termos uma grande profissional da Espanha, que fala português e que pode solucionar as dúvidas que a gente tem. Eu ainda vou falar de direito de transmissão. Nós vamos conversar da experiência espanhola. A gente já conversou aqui das sociedades anônimas espanholas, né, da experiência das sociedades anônimas. E nós vamos também entender como é que funciona a questão dos direitos de transmissão na Espanha e o que levou, ou que pode ter levado, eventualmente, Real Madrid e Barcelona a esse grande ato. Então, a gente comentava sobre o fato
do Conselho Superior de Esportes, dele traçar as regras para a criação de uma federação, é isso? Hola, Gustavo. Oi, me escuta? ¿Me repite, por favor? A gente comentava sobre o Conselho Estadual de Esportes, perdão, Conselho Superior de Esportes. Ah, sí, ya me lembro. Sí, ahí estaba falando que a principal, uma das principais e mais controvertidas funções do Conselho Superior de Deporte é a calificação dos esportes como deporte profissional. Aí o assunto é que, por exemplo, como já estávamos falando, somente a primeira e a segunda de futebol e a ACB de baloncesto, eles são qualificadas pelo Conselho Superior de Desporte como deporte profissional. Então, eu não sei quais das suas competições no Brasil elas são qualificadas assim também. Mas aí, aqui no Brasil, pelo que eu entendi, aí na Espanha, o Conselho Superior de Esportes que estabelece quais competições são profissionais, é isso? Sim. Em Brasil, quem tem essa competência de a qualificação? Aqui no Brasil, a Lei Pelé, que é a nossa lei geral do esporte, né? Ela estabelece que considera-se como profissional uma modalidade. Então, quer dizer, não é uma competição, é a modalidade quando existir um contrato formal, escrito, de trabalho entre o atleta e a entidade prática. Então, a Lei Pelé, ela entrega o conceito para a realidade, o que traz uma série de distorções. Então, o que a gente pode afirmar no Brasil é que o futebol masculino é indiscutivelmente profissional e que as outras modalidades aí pendem várias discussões teóricas, doutrinárias e até nos tribunais sobre o fato de serem profissionais ou não. Aí na Espanha não tem dúvida. Profissional é a primeira e a segunda divisão do futebol masculino e a primeira do basquete e ponto final. Sim, mas uma coisinha bem importante. Uma coisa é como é qualificada a competição sobre profissional ou não, e outra coisa é que o atleta seja profissional ou não. Porque aqui na Espanha, toda a jurisprudência dos tribunais laborais estão falando bem claro. Eles falam sobre uma coisa que eu gosto muito do Brasil, essa grande frase que vocês falam, a primazia da realidade. O que quer dizer isto para nós, para a Espanha? Quando você é um deportista profissional, a grande diferença é bem simples. Se você ganha mais dinheiro do que você gasta na prática desportiva. Tá bom? Então aí os tribunais estão falando bem claro. Não tem importância nenhuma se sua competição é profissional ou não. Não tem importância nenhuma se sua licença é profissional ou não. E ainda mais, se o contrato tem escrito você é profissional ou não, não tem importância nenhuma. Se você ganha mais dinheiro do que gasta na prática desportiva, você é deportista profissional. É claro que você tem que cumprir com todos os requisitos que o Real Decreto 1006 do ano 1985 exige, como a regularidade, a voluntariedade, a dependência, a retribuição, a prática desportiva. Não sei como se fala, a genuidade. A genuidade é quando você está participando numa competição em nome de um time, no seu nome. Não sei como se fala em português. Na espanhol é a genuidade. Então, eu entendi, mas aqui a gente não tem um tema um termo equivalente, não. Mas é o fato do atleta participar de uma equipe e competir em nome dela. Claro, por exemplo, esses 6 requisitos são os que fazem muitas vezes excluir ou incluir a qualquer tipo de esportista, de atleta. Por exemplo, se você fala da regularidade, por exemplo, Rafa Nadal, um tenista, ele não está trabalhando como uma regularidade, ele vai para competições diferentes. Por exemplo, a voluntariedade. Quando os jogadores têm que ir obrigatoriamente para a seleção nacional, para o time nacional, aí não tem uma relação laboral de desportista, de atleta profissional, porque é obrigatória, não uma situação onde você está praticando o esporte de uma maneira voluntária. Por exemplo, o assunto da independência, que é bem controvertido aqui na Espanha, por assunto dos árbitros. Eu, de verdade, eu sempre penso que a relação do árbitro com a federação é uma relação laboral, mas assim de grande, porque tem todos os requisitos.
eles pertencem ao colégio arbitral que dentro de uma federação, por exemplo, de futebol, há uns anos atrás, que um árbitro da ACB de baloncesto, ele logrou a qualificação de trabalhador comum, mas depois, na segunda instância, ele perdeu. Mas eu acho, se eu não tenho a informação errada, que finalmente, bem pronto, a Federação Espanhola de Futebol, eles vão finalmente a qualificar os árbitros como uma relação laboral. Outro assunto, por exemplo, a prática desportiva, que para mim também é controvertido no caso dos treinadores. Um treinador é um atleta, um treinador é um garoto que ganha dinheiro correndo, fazendo gol ou algo assim. Aqui nós tivemos um debate durante muitos anos, mas a verdade é que agora é bem consolidado pelo Tribunal Supremo que um treinador é um atleta profissional. Eu, a verdade, não concordo. A menos que eu tenha um cliente que é treinador, então aí concordo com tudo. Claro. Então, os árbitros aí não são profissionais, não têm relação de trabalho com a federação. Até agora mesmo, a relação é uma relação autônoma. Considerados autônomos. Eles são remunerados por partida? Claro. Por jogo? Sim, por jogo. E, ademais, você tem que ter em conta que a retribuição é bem alta. E se você pega os seus requisitos do Real Decreto 1006, de verdade, para mim, eles têm todos. Não há nenhum que eles não tenham. Prática desportiva, não sei se você viu o noticiário de hoje, um árbitro estava correndo mais do que os defensas, os goleadores. Não, eu vou enviar para você. Eles fazem desporto mais que nada, eles têm que passar provas físicas, desportivas, eles têm que ir, cumprem completamente com o assunto e o requisito da dependência, eles trabalham no seu próprio nome, eles trabalham no nome da federação, eles têm a genuidade, eles têm que ir ao partido que indicam, à hora que indicam, eles recebem ordens da federação, fazem de uma maneira voluntária, têm todos os requisitos. Para mim, é claro, mas algum dia o tempo me dará a razão. Com certeza. Aí na Espanha existe um problema, não sei se político, entre a Real Federação Espanhola e a Liga de Futebol, verdade? Algo assim. O que se passa? O que acontece? Você sabe que eu acho que já é tradição que a federação e a liga não sejam amigos. Eu acho que já... Não sei. A verdade são questões um pouco mais delicadas. Complexas. A Real Federação cuida da seleção espanhola de futebol. É assim. E só. A Real Federação tem competência, organiza tudo o que tem a ver com o time nacional, a seleção espanhola de futebol, e também com a Supercopa. Que é a Supercopa? É o partido que joga o campeão da Liga e o campeão da Copa del Rei. Então, aí, essa competição é organizada por eles. E a Liga tem uma competência para a organização da Liga. E a Copa do Rei é organizada por quem? Pela Liga? Perdão? A Copa do Rei, quem organiza? A federação. A federação também. A federação é a seleção, a Copa do Rei e a Supercopa. E a Supercopa. Ok. Aqui no Brasil, a gente tem, tradicionalmente, competições em âmbito estatal. Que o equivalente na Espanha seria uma competição em âmbito autonômico, né, das comunidades autônomas. Como, por exemplo, aqui, por exemplo, onde eu moro, a gente tem o Campeonato Mineiro, que jogam as equipes da província, da região de Minas Gerais. A Espanha tem ali suas comunidades autônomas. Já existiu na história, ou existe, talvez em âmbito amador, alguma competição autonômica da Andaluzia, da Catalunha? Existe? Sim, existe. E também existe a Federação Territorial, que é quem tem toda a competência para todas essas competições que são competições autonômicas. E ainda mais, na cada comunidade autônoma existe um equipo autonômico, como a seleção brasileira, como o time nacional, existe um time autonômico. E temos competições entre os times autonômicos também. Que legal. E quais são os jogadores desses times autonômicos?
que quer dizer? Como que quais são Os atletas que defendem as cores das seleções. Por exemplo, a seleção da Catalunha vai jogar uma partida contra a seleção do País Basco. E quais são os atletas que compõem essas seleções? Nomes, você quer dizer nomes? Não, não nomes. Da onde que eles vêm? São os atletas dos clubes daquela comunidade? Claro. Você tem que ter em conta que como existe um treinador, um selecionador nacional, também existe um selecionador autonômico, que ele vai pegar os melhores jogadores de todos os clubes autonômicos. E são os melhores jogadores dos clubes. Podem ter nascido em outro local, mas tem que jogar nos clubes autonômicos. Exato. E depois aí um campeonato de seleções autonômicas. Existe um campeonato de seleções autonômicas. Sim, senhor. Que legal, que barato, eu não sabia. Sim. Eu não sabia. O Francisco Rubio está dizendo que a realidade é assumir os riscos da atividade econômica. Aqui no Brasil existe isso e a gente fala isso. Assumir os riscos da atividade econômica. Né? Não tem essa palavra. O Francisco Rubio está dizendo que a realidade é assumir o risco das atividades econômicas. Aqui no Brasil, a gente não tem esse termo, mas existe, não tem uma palavrinha que significa isso, pelo menos não que eu conheça, mas um dos requisitos para ter o vínculo de trabalho é esse, ter os riscos da atividade econômica. O que eu estava falando, que a agilidade, por exemplo, se você acha ou pensa num jogador como um tenista, um golfista ou algo assim, ele está participando no seu nome. Ele toma todos os riscos na sua pessoa. Mas se você pensa em Lionel Messi, ele está competindo no nome de um clube que é quem assume o risco econômico da atividade desportiva. O Messi atua pela seleção da Catalunha, então. Não. É que você sabe que você foi a tocar um assunto bem delicadinho com a seleção de Catalunha, tá? O tema é que, quando você está fazendo a composição da seleção autonômica, aí não ficam dentro os clubes que são da primeira divisão. São os clubes que participam nas competições autonômicas. Porque você tem o campeão da competição autonômica de Andaluzia, de Catalunha. Eu gostaria que você pusesse a parte um pouquinho o assunto da seleção de Catalunha. Vamos pensar a seleção galega, por exemplo, tá? Então aí temos clubes que são ao nível local, a nível territorial. Então, de aí, dos clubes a nível territorial, é que as seleções territoriais são feitas com os jogadores que eu não quero dizer que não são profissionais, porque a maioria deles, muitas vezes, seu único trabalho e ganham mais dinheiro do que gastam, tá bom? Então, para mim são profissionais também, mas digamos que não estão no nível da primeira divisão ou algo assim. Entendi. Você falava da Andaluzia, ou da Lucia. Eu me recordo de ter lido alguma coisa sobre uma federação da Andaluzia de futebol de salão ou de futebol. As comunidades autônomas possuem federações autonômicas? Sim. De todas as modalidades? Sim. Quando você tem uma federação estatal, os membros, um dos estamentos da federação estatal, são as federações autonômicas. É aí, por exemplo, este ano, que é o ano na Espanha das eleições para as federações territoriais e também estatais, um dos estamentos que vão votar para a federação estatal são as federações autonômicas. Entendeu? Sim. Então, a coisa normal é que de cada desporto que é estatal, existe uma federação estatal, existe uma federação autonômica do mesmo desporto. Essa é a tônica geral. Rosalie, direitos de transmissão. Aqui no Brasil, a gente hoje passa por um momento também extremamente de muito tumulto até, de muita discussão. Porque aqui no Brasil existe uma forma de legislar que se chama medida provisória. Uhum. A medida provisória é uma lei que o presidente da República cria
Quando existe uma urgência, né, ele cria essa lei, ela tem validade de 60 dias, que pode prorrogar por mais 60 dias, e nesse prazo, o parlamento brasileiro é obrigado a aprovar a lei ou revogar a lei. O nosso presidente Bolsonaro, há 3 ou 4 semanas, ele criou uma lei, uma medida provisória, que alterou os direitos de transmissão. Tá? Como que ele alterou? Até antes da medida provisória, por uma partida de futebol ser transmitida na televisão, os dois clubes precisariam aceitar. Com a medida provisória, basta o clube mandante, o clube de casa, autorizar. Então mudou. A situação atual do Brasil é que basta o dono da casa, o clube mandante, autorizar para a partida ser transmitida. Então, por exemplo, como se aí na Espanha a gente tivesse um Barcelona e Real Madrid, se o jogo fosse em Barcelona, o Barcelona poderia transmitir livremente. Se o jogo fosse em Madrid, o Real Madrid poderia transmitir livremente. Me parece que na Espanha já foi assim, correto? E agora mudou? Mas não compreendo a pergunta. Gustavo, pode me resumir a perguntinha mais direitinho? Vamos lá. Como que funciona o direito de transmissão de futebol na Espanha? De retransmissão da televisão? Sim, sim. Como funciona? Sim. Por exemplo, para passar... Vamos pensar. Para transmitir a Liga da Espanha na televisão. Do proprietário da competição, que é a Liga de Futebol. Entendi. Então é a Liga que negocia os direitos de retransmissão. Oi. Sim. É a Liga que negocia os direitos de transmissão e divide o dinheiro com os clubes. Voltamos. Me vê? Temos que cortar e voltar, né? Ou não? Não. Não? Me escuta. Continuamos? Sim. Continuamos. Vamos, Me escuta? vamos. Sim, é que eu achava, porque eu sei que o Instagram Live, às vezes você tem que cortar porque tem um tempo limitado e depois voltar. Então, não sabia se já... Não, ainda temos uns 10 minutos. A La Liga negocia os direitos de retransmissão e divide para os clubes? Exatamente. É assim. Ainda, porque você sabe que com anterioridade não tínhamos uma grande repartição dos direitos. Então, agora, a verdade, eu tenho que elogiar toda a função que está, o desenvolvimento da Liga, na pessoa de Javier Tebas, porque, de verdade, ele está fazendo um trabalho que é apaixonante, como está fazendo crescer todos os clubes. Essa repartição, para mim, é admirável, porque, ao final, as pessoas não podem terminar sempre assistindo a um jogo do Futebol Clube Barcelona ou Real Madrid, porque aí, então, os clubes precisam da ganha, do dinheiro, então, você tem que fazer uma repartição. Eu acho que aí foi uma decisão bem acertada da Liga. Porque então aí, porque uma das principais fontes de recursos econômicos são os direitos de televisão. Sem os direitos de televisão, você é morto. Aqui no Brasil, os clubes negociam individualmente. Então, cada um negocia com quem quiser. Até o mês passado, para passar uma partida, os dois clubes tinham que consentir. E a partir de agora, basta que o clube mandante consinta. Então, por exemplo, hoje é a final do Campeonato Carioca, que é o Campeonato do Rio de Janeiro. Hoje é a final. Flamengo e Fluminense. O Flamengo é o dono da casa. Então, o Flamengo negociou esse jogo com um canal de televisão do Brasil e só o Flamengo negociou e só o Flamengo vai ganhar dinheiro por essa transmissão. Então, a gente teve uma mudança bem interessante. Temos que saludar a Luciana, a Julián, a muitos amigos que estão por aí. A Miguel, a Marcos, a Chico Louro, a Paco, a Llagostera, muitas pessoas. Prestigiando a gente. Vamos. Aqui no Brasil é hora do almoço. Como?
Aqui no Brasil é o horário do almoço. Ah, hora do almoço. Você sabe que eu sempre penso, com almoço você não pode jogar. A Luciana está almoçando com a gente. Desculpe, me repite, por A favor. Luciana está almoçando com a gente. Sim, sim, sim. Está almoçando, Comendo com a Luciana. gente. Comendo com a gente. Rosalia, a Espanha passou por um momento histórico, do ponto de vista esportivo, que nós do Brasil acabamos de sair agora. A Espanha organiza a Copa do Mundo de 82 e depois ela organiza os Jogos Olímpicos de Barcelona, no período de 10 anos. O Brasil organiza a Copa do Mundo de Futebol em 2014 e 4 anos depois organiza os Jogos Olímpicos do Rio. Aqui no Brasil, hoje, a gente fica com a sensação que a gente teve algum legado, mas que poderia ter sido melhor. Para a realidade espanhola, o que significou esse período de 10 anos em que a Espanha ficou na vitrine desportiva do mundo? Tá bom, você sabe que aqui eu acho que para nós, quando você gosta do esporte e tudo isso, e você pode acontecer uma Copa do Mundo ou a uns Jogos Olímpicos, que não foi meu caso, não foi. Eu acho que a emoção do mundo inteiro foi de verdade incrível. Mas depois, eu acho que há uma sensação, sobretudo com todo o dinheiro que foi investido. Gasto. Investido. Sim. Você depois tem muitas estruturas que, a verdade, não sabe o que fazer com elas. Então, aí, eu acho que o espanhol tem um sentimento contraposto. E fica como bem orgulhoso, com muita honra de ter tido o Mundial de Futebol, uns Jogos Olímpicos. Mas, de outro lado, eu acho que há uma sensação de dinheiro que foi para muitas estruturas que agora você não podem ser utilizadas. Não sei em Rio, mas eu tive a oportunidade do ano 2016, que foi o ano dos Jogos Olímpicos, de assistir à criação da ginástica rítmica e tudo isso. A verdade estava aí, era muito latente. E depois, quando eu tive a oportunidade de ir depois, eu tive um pouquinho essa mesma sensação de o que fazemos agora com toda esta estrutura e todas as instalações desportivas. Foi somente minha impressão depois de ir uns dias solamente. Não sei se vocês têm essa sensação também. Ou é assim? Porque aqui na Espanha é assim. Temos. Me chamou a atenção, quando eu fui a Barcelona, eu queria conhecer o Sarriá, que é onde o Brasil perde para a Itália. E aí eu fui informado que o estádio não existe mais e que virou um conjunto de prédios. Sim, é assim. É assim. Né? E você Apesar sabe que Madrid nós estivemos lutando por pegar outros jogos. Fizemos muitas construções, muita coisa, mas ao final, pelo momento, por quanto não temos Jogos Olímpicos no Madrid. A verdade, por um lado, eu gostaria muito, mas por outro lado, não sei se eu gostaria de ver minha cidade um pouco assim depois. Não sei, com essa sensação um pouco agridoce. Mas Barcelona, a gente que é de fora da Espanha, naturalmente, tem a sensação de que para a cidade de Barcelona foi muito bom receber os Jogos Olímpicos. Sim. Claro, para mim foi maravilhoso. Não pude ir para Barcelona, mas para mim era muito emocionante. Sim, de verdade que sim. Eu acho que sempre que você tem a oportunidade de pôr uma cidade sua, de seu país, no ponto de mira do mundo inteiro, é claro que sim, receber os turistas, e ainda mais quando você tem uma cidade tão maravilhosa como é Barcelona. Eu acho que isso também trouxe muitas coisas boas para Barcelona, porque a partir daí as pessoas começaram a conhecer, a falar, e ainda, eu acho que quando, você sabe que quando eu viajo, faço alguma viagem, as pessoas falam mais da Barcelona que de Madrid.
eu acho que foi por culpa dos Jogos Olímpicos. E, de verdade, Barcelona é uma cidade incrível. A mim, Madrid me encanta mais. Eu sou apaixonado por Madrid. De verdade. Aliás, Tá. no futebol espanhol, o meu clube de predileção é o Real Madrid. Não, Gustavo. Verdade. Sério? Sério. Até porque eu sou monarquista. Então, o Real Madrid tem todo o símbolo, a simbologia da monarquia espanhola, né? Da Você sabe coroa. que nosso rei, ele do Atlético de Madrid, não do Real Madrid. Verdade? Verdade? Eu não sabia. Então aí, a lo melhor, você tem que, Cambiar. Vou mudar. que cambiar. Eu Agora mesmo, acredito que... o equipo mais real, mais royal, é o Atlético de Madrid. Não sabia. Eu acredito que o Barcelona, aqui no Brasil especialmente, é muito conhecido, a cidade de Barcelona, em razão do Clube Barcelona. Por quê? Romário, Ronaldo, Ronaldinho, Neymar, Rivaldo, Rivaldo. Então, Mauro Silva, quem? Mauro Silva. Mauro Silva jogou no Barcelona? La Não, Coruña. Mauro Silva estava em La Coruña. La Coruña, na Eu Galícia. pensava que você estava falando de times Não, espanhóis. não, não. De Barcelona. Então, Tá. o Barcelona é muito Claro. conhecido no Brasil, eu acredito, por causa disso. Desses atletas nossos de renome que jogaram lá. Mas eu, particularmente, eu tenho simpatia pelo Real Madrid. Temos que falar, você e eu, algumas coisas. Eu acompanho aqui, pela TV Real Madrid, via online, né? Os jogos do Real Castilla, que disputa a terceira divisão. Sim. É o segundo time do Real Madrid, sim. Não sabia isso de você, Gustavo. Verdade. Ninguém é perfeito, tá vendo? Não, você sabe que eu sou culé, como falamos na Espanha. Eu gosto de Futebol Clube Barcelona. Barcelona? Eu nasci em Madrid, eu trabalho em Madrid, eu moro em Madrid, minha escola foi em Madrid, tudo em Madrid, mas Barcelona. Rosalia, nosso tempo está acabando, você tem uma reunião agora também. Eu queria que você, nesse finalzinho, a gente tem mais 5 minutos aí, falasse um pouquinho de você, do seu trabalho, dos cursos que você ministra. O pessoal do direito desportivo aqui no Brasil já te conhece muito bem, mas para que as pessoas que não são necessariamente da área desportiva e que eventualmente necessitem de um apoio na Espanha, em Madrid, que as pessoas possam te conhecer. Podemos? Bom, agora, minha profissão, eu sou advogada. A verdade, eu sinto muito, muito afortunada porque eu estou nesta indústria do esporte. 90% de meu trabalho é futebol. Estou trabalhando durante mais de 15 anos, então eu sinto-me muito afortunada porque quando você tem a oportunidade de trabalhar no que você gosta, é como se você não estivesse trabalhando. Meu trabalho é como qualquer, como o seu trabalho. Nós tentamos sempre defender os interesses de jogadores, de clubes, de federações a nível nacional, a nível internacional. Nós temos muitos, muitos assuntos na FIFA, assuntos no TAS. Também, eu não gosto muito de falar de mim, a verdade. Te peguei de surpresa. Tenho a sorte de ser professora desde há 13, 14 anos já. No ISDE, eu tenho sido professora na Escola do Real Madrid, na Escola de Treinadores, de Futebol. Universidade de Toledo? Em Toledo, sim. Toledo também, sim. Toledo, que é uma das cidades mais coisinha. lindas do mundo. Sim. Eu já fui em Toledo 3 vezes. Toledo é bonito demais. Bonito. Você sabe que Toledo é a cidade mais visitada da Espanha? Verdade? Mais sabia. do que Barcelona. Sim, sim. Eu estudei Direito na Universidade de Toledo. Que fica perto de Madrid. Pertinho. Se você pega o trem, você em 20 minutos está do centro de Madrid ao centro de Toledo. Então aí eu quero fazer um convite a todo mundo que venha para Toledo quando tenha oportunidade, quando este maldito Covid termine, podamos retomar nossa vida normal.
Não sei o que estava falando mais. Ah, sim. É que eu faço palestras, eu sou professora de Direito Esportivo, eu também trabalho como a juíza de apelação da Federação Internacional de Pelota Vasca, sobretudo para assuntos disciplinários. Também sou a presidenta do Comitê de Disciplina Desportiva da Real Federação do Tiro Olímpico. Que mais? Que mais? Não sei. Amo o Brasil, sou cadeira da Academia Nacional Academia Nacional de Direito Esportivo. É muita, muita honra para mim também. Eu ponho meu granito de arena, não sei como se fala em português, no Instituto Ibero-Americano de Direito Desportivo, também com nosso amigo comum Luiz Marcondes. Não sei. A verdade, eu acho que o Brasil é minha segunda casa, porque... Isso que eu ia falar. A verdade é que nós, brasileiros, já te adotamos como brasileira. De verdade que sim, sim. E esperamos que em breve, passada essa confusão toda, a gente possa se encontrar em Madrid, aqui no Brasil, pelos eventos. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Guilherme está fazendo uma pergunta aqui. A última, para a gente encerrar, até porque senão o Instagram corta a gente. Qual o time que você torce no Brasil? Eu não posso responder essa pergunta, porque depois não tenho amigos. De verdade, você sabe que o primeiro ano que eu fui para Brasil foi em Campinas. Eu acho que nós nos conhecemos aí com Campinas. Com o congresso de Léo Andreotti. Aí você sabe que eu fiz minha palestra em espanhol. Eu tive tanta vergonha, porque vocês todos foram tão carinhosos comigo, tão bons, que eu estava achando, não, próxima vez eu tenho que falar português. E aí foi quando eu fui às aulas de português na Casa do Brasil, para tentar meu sotaque brasileiro, tudo isso. A verdade, eu amo o Brasil, de verdade, não sei, eu sinto muito afortunada de todos os amigos como você que eu tenho lá e o carinho. A alegria é nossa e o carinho é recíproco. Rosalia, um grande beijo para você. O Guilherme está dizendo que você é rubro-negra, mas ela não pode falar, Gui. Tá. Um grande beijo para você. Muito, muito obrigado pelo carinho. Eu sei que você encaixou essa nossa conversa entre dois compromissos. E boa reunião para você agora. Um beijão do tamanho do Brasil. E que em breve a gente possa se encontrar ou aqui no Brasil ou aí na Espanha. Combinado? Ojalá. Muito obrigada, Gustavo. Muito Eu que obrigada. agradeço. Beijão. Tchau. Com Deus. Tchau, tchau.